Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler o texto de Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Hoje iremos ler sobre a parábola do filho pródigo. Isso servirá como base para a pregação de hoje, tá bom? Logo em seguida eu vou ler, mas primeiro eu vou falar uma coisa para vocês, que essa pregação o Espírito Santo de Deus me inspirou para fazê-la, só que de uma forma diferente, com uma perspectiva diferenciada, com um discernimento diferente, né? Uma interpretação diferente, né? Creio que a maioria de vocês já viram uma pregação do filho pródigo, né? Voltada mais à lição de moral relacionada ao amor do pai. Mas para quem não conhece, nós vamos ler agora, e será até bom que vocês também entendam uma forma de interpretação que não seja tão tradicional, mas vai ser um pouco diferente, tá? Vamos ler? A parábola do filho pródigo, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. É Jesus falando, dando início à parábola. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, que é o filho pródigo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes, que são as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Para quem nunca ouviu a parábola do filho pródigo, é uma história
uma analogia, né? Uma parábola, uma história não real, né? Mas é uma analogia, se eu não me engano, é uma analogia que tem uma lição de moral que pode ser exercida na realidade. Então, um pai muito rico, que tinha servos que o serviam, tinha 2 filhos, que iriam herdar a riqueza dele quando ele morresse. Mas um dos filhos, que é o mais novo, um dos 2 filhos mais novo, pediu para o pai a herança antecipada. Não é verdade? E o que aconteceu? O pai deu. E o que aconteceu, depois que ele deu, ele foi lá e dispersou tudo. Às vezes, você é novo na fé. Da mesma forma que para esse filho pródigo, ele era novo na família. E talvez você não dê tanto valor pelo que o seu pai fez por você, que representa Deus. O pai do filho pródigo e o filho mais velho representa Deus. E o filho pródigo é o filho que se distancia do pai, né? E o filho mais velho é o que faz tudo certinho. Às vezes você não dá valor a tudo que o nosso pai faz por nós, né? O nosso Senhor faz pela gente. E você pode até se distanciar. Às vezes você pediu antecipadamente a bênção que Deus tinha no momento certo para te dar. Se você pede a bênção antecipada, muito provavelmente você não vai conseguir administrá-la, porque se é um tempo mais precoce do que o de Deus, porque o tempo de Deus sempre é o mais correto, você muito provavelmente não estaria com um amadurecimento completo para poder administrar os bens que Deus te deu, fazer os teus talentos multiplicar, que é uma parábola da Bíblia também. E aí, o filho pródigo, que somos nós quando nos distanciamos de Deus, nós andamos na casa do Senhor, nós andamos com o Senhor, fazemos parte da família do Reino dos Céus, nós vivemos na mesma casa, temos bênçãos onde a traça não consome, o ladrão não pode roubar, que quem prometeu foi o nosso Pai, e mesmo assim a gente desperdiça com coisas momentâneas. A gente, por estar maduro o suficiente, a gente não dá valor às coisas que são mais duradouras, mas que vêm no tempo certo, que muitas vezes demora um pouco. Mas uma coisa eu sei, que Deus conhece o nosso coração, e tem uma frase que eu gosto muito, que quando Deus demora é porque Ele está caprichando. Às vezes não. Quando você volta para a casa do Senhor, volta para a igreja, volta para os caminhos de Deus, achando, e com razão, certo disso, sem dúvida alguma, que você não é merecedor de nada aquilo que você ganhou e de que nada mais você merece ganhar, arrependido verdadeiramente, muitas vezes, ou algumas vezes, ou poucas vezes, dependendo da pessoa, do coração dela, Deus vai lá e nos surpreende. O filho pródigo se arrependeu verdadeiramente. Ele viu o real valor de servir a Deus. A verdadeira riqueza que ele achava que tinha
Na verdade era uma riqueza falsa, porque sem a sabedoria ela se dissipa, ela é muito volátil. Agora, os servos do pai dele, que é Deus, eram mais fartos que ele. Ele tinha a herança dele. Ele tinha uma herança que os servos, os escravos, os empregados não tinham. Mas mesmo assim eles são muito bem mais tratados do que ele. Aí ele voltou para a casa do pai. Se arrependeu. E quando você acha que Deus não tem mais nada para te dar, porque você já gastou tudo o que Ele te deu, Ele vai lá e te surpreende com um anel, com sandálias e um bezerro gordo para assar. Mas pai, eu gastei toda a tua herança. De onde você tirou isso para me dar? E aí entra mais um conhecimento que devemos ter também, quanto mais amplo, melhor, da palavra de Deus. E é hoje que Deus manda falar para você: meu filho, se tu acreditares na minha palavra, então você vai crer que eu realmente sou o dono de todo ouro e a prata. Ninguém pode dar mais do que eu. Você pode gastar tudo que eu te der. Quanto mais humilhado você se fazer, eu mais vou te exaltar. Agora, com certeza deve ter pessoas que estão se perguntando: então para eu ter mais bênção do que eu tinha antes, primeiro eu tenho que desviar de Deus para depois eu me arrepender e Ele me dar mais? Não. Claro que não. Mas o filho que não se desviou, ele não estava com as bênçãos renovadas e maiores do que o filho mais novo, que é o irmão mais novo dele. Sim, é verdade. Mas o irmão mais velho não passou pelo perrengue que ele passou. Mas quem passou pelo perrengue, que foi o filho mais novo, foi ele mesmo, porque ele escolheu seguir o caminho errado. Sim. Mas não está escrito na Bíblia que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? E a graça de Deus é o melhor presente, é a melhor abundância, a melhor riqueza que Deus tem para nos dar? Não é o perdão? E o pai do filho pródigo, e também pai do irmão mais velho, também não o perdoou? Então, de fato, esse pai que nós estamos falando é o nosso Deus. Você não precisa pecar para a graça superabundar na sua vida. Mas é Deus falando que mesmo você se desviando da graça e querendo voltar, Ele vai te recompensar com mais graça ainda. Porque Deus não somente venceu a morte e pegou a chave do inferno, mas nos deu a vitória sobre o pecado também. Então a graça dele, que é o sacrifício, que nos dá o direito à salvação, que ele morreu no nosso lugar, faz com que o pecado não seja mais forte do que esse presente, do que esse sacrifício. Você entendeu? E nem precisou essa parábola estar no Antigo Testamento para fazer mais uma referência a Jesus, porque tudo o que a Bíblia diz, em contexto, se refere a Jesus. Então, o filho mais velho falava que ele estava sendo injustiçado, porque ele estava fazendo tudo certo, as coisas que ele deveria fazer perante Deus, né? Muito provavelmente seguindo as leis, tradições e principalmente os mandamentos. Mas ele não percebeu que o pai é o mesmo pai que tem o mesmo amor que aquele pastor de ovelhas que a gente conhece muito bem, que está na Bíblia, que deixa 99 sozinhas para poder resgatar uma que se foi. Davi, então você está falando que Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas Deus trata muito bem
aqueles que se arrependem dos seus erros, porque toda hora nós erramos, porque Ele se preocupa com todos. Deus é um Deus de perto, Ele não quer que nós nos afastamos dEle. Por isso Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas, isso é uma frase incompleta, mas, por mais que Deus ame o pecador e abomine o pecado, a graça de Deus não superabunda sobre o pecado se nós não tivermos arrependimento. E o filho pródigo recebeu mais do que ele tinha porque ele se arrependeu verdadeiramente. Amém. É isso é o básico. Valeu?